E aí, quando a gente olha para desafios, Tá. né? Quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia na hora de atender um cliente, na hora de vender um produto técnico, na hora de, enfim, na hora de lidar com um cliente, com áreas diferentes, porque você está falando da engenharia, do produto, do cliente que vai usar a solução, mas tem o compras. Como é que você lida com esses desafios? Tem diversos desafios na venda técnica que são complexos. Às vezes tem muito a ver com venda e com estratégia, porque às vezes também o vendedor não está sendo bem direcionado em termos de entender quem é o perfil de cliente ideal dele. Então ele bate em porta para vender um produto muito técnico para um cliente que não tem o perfil de ser cliente ideal dele. Então ele fica gastando tempo, energia e até ânimo em um processo que não vai vingar, não vai caminhar, e isso é muito complicado. Então, ter um bom direcionamento estratégico de vendas, de marketing, entendendo quem é seu perfil de cliente ideal, ajuda muito o vendedor, né, de qualquer área, mas principalmente na área técnica, porque ele vai ali naquele, onde é o sweet spot dele, né, quem é meu cliente que tem aplicação para aquele meu produto, porque aí ele vai mergulhar, como eu falei, num tanque de 5 km de profundidade, ele vai ali e vai tratar daquilo muito profundamente. É difícil encontrar esse sweet spot. É difícil encontrar quem é o cliente ideal para o seu produto. Isso não é uma coisa muito fácil. E as empresas se enganam muito nessa estratégia também. E a empresa, de forma geral, ela quer sair pescando com rede, né? Ela quer pegar o máximo de cliente possível, não sei o que lá. E às vezes você perde eficiência com isso na venda técnica. A venda técnica, ela é muito mais direcionada do que escalonável. É pescar com um arpão. Isso, Você vai pegar um atum que custa $5.000. Você não vai sair pegando um monte de tilápia que você vai vender por R$1 cada tilápia. Essa é a venda técnica. Então, ter esse direcionamento estratégico é muito complicado para o vendedor. Um outro grande desafio do vendedor, que eu falei que é uma característica importante, é ele continuar aprendendo. E isso é difícil, ainda mais nos dias atuais. Porque a gente está num momento que a tecnologia ela vai exponencialmente mudando. Então, quando eu entrei na Hyperterm, por exemplo, há 12 anos atrás, a minha tecnologia tinha uma presença no mercado e uma característica específica. Hoje em dia já tem outras tecnologias no mercado que trazem outras coisas que há 10 anos atrás não incomodava, ninguém falava. Então, se você não está atualizado, se você não está entendendo sobre essas mudanças, entendendo para onde o mercado está indo, é muito difícil. E não só sobre o seu produto ou processo concorrente. Eu dei um exemplo falei o nome aí técnico, Hardox, que é uma chapa especial de aço. Também não se falava muito desse material há 5 anos atrás. Hoje em dia se usa muito mais esse material na indústria. Então você também tem que entender a indústria adjacente ao seu produto, aonde ela está indo. Uhum. Isso é difícil, ainda mais se você não tem uma empresa que não te dá uma bagagem dessa. Então é muito importante para o vendedor ter uma empresa que dá uma retaguarda para ele com esses materiais, com essas pesquisas de marketing, trazendo para ele onde o mercado está indo. Porque se depender só do profissional de vendas, do vendedor, garimpar tudo isso... Saber exatamente aonde encaixa, é muita tentativa e erro. É muito difícil. Então, ele tem que trabalhar numa estrutura... Normalmente, a venda técnica é assim, né? Normalmente, ele tem uma estrutura um pouquinho mais de suporte maior para ele, para que ele possa ser esse cara que vai pescar atum com arpão. Porque senão... O que você chama de estrutura de suporte? O marketing que dimensiona quem é o cliente ideal para ele. Inteligência de mercado. Inteligência de mercado. Mas é uma inteligência de mercado diferente do que a gente conhece em vendas, que é montar, por exemplo, uma lista de prospecção. A inteligência de marketing é mais voltada para comunicação, de fato, para posicionamento estratégico. Quando eu falo marketing, eu falo das duas coisas. Eu falo até da prospecção de clientes, mas falo da lista ideal de clientes. Tá. Então, vou dar um exemplo meu prático, tá? Então, o meu marketing tem que me dizer, ó, essa máquina é ideal para quem fabrica a indústria amarela. Quem é a indústria amarela? Tipo uma John Deere, uma JCB, uma CNH. Então, ele vai falar assim, ó, esse produto cabe nessa indústria. Então, pô, ele já me deu o target. Eu já sei quem é o cliente. Agora, se ele fala, esse produto é para quem corta a chapa. Pô, quantos clientes corta a chapa? Então, não, eu já sei que eu tenho que ir na indústria amarela. Então, isso a gente passa durante toda a nossa cadeia, sabendo quem é o nosso perfil ideal é esse cliente. E, normalmente, é muito mais fácil vir do marketing, porque o marketing sabe, a indústria amarela, qual chapa ela está usando. É difícil você saber que para fabricar um trator, se é uma chapa de 50 milímetros ou se é uma chapa de 6 milímetros. O vendedor normalmente não sabe disso.
Mas se você tem uma inteligência de mercado que está pesquisando e está entendendo para onde os mercados estão caminhando, fica mais fácil. Não é impossível o vendedor fazer, o vendedor consegue fazer isso também. Só que ele vai ter que suar muito mais do que um vendedor. A gente vai estar exigindo do vendedor um pouquinho mais do que a gente poderia já fornecer para ele. Mas, Dani, isso é o que acontece com os vendedores alta performance. Normalmente, ele também não fica esperando muitas coisas vir mastigada. Ele vai atrás, ele descobre, ele prospecta, ele entende. E ele fala, pô, na minha região eu entendi quem é o cliente ideal para o meu produto. No manual da máquina vai estar escrito lá, essa máquina corta chapa de espessura X a Y, vamos dizer. Isso. Né? Agora, o vendedor tem que se perguntar qual empresa, né, qual ramo utiliza essa chapa. Isso, é uma né? pergunta extremamente aberta, né? Tem que começar a peneirar, né? Então, e assim, nas chapas mais grossas eu tô competindo com quem? Nas chapas mais finas eu tô competindo com quem? Aonde eu sou competitivo, aonde eu não sou? Exatamente. Qual que é a estrutura de custo, não é isso? Isso, aonde vai dar retorno de investimento. Quem tem volume de produção para dar retorno do investimento do meu produto. Porque às vezes você tem até um produto que pega uma faixa maior de aplicações no cliente, mas seu produto, às vezes, ele não dá retorno no investimento. Então, fica difícil de vender, né? E aí ele deixa de ser o cliente do sweet spot. Não significa que aquele cara que não está no sweet spot não pode comprar sua máquina. Logicamente ele pode, só que provavelmente não é o cara que você tem que gastar mais do seu tempo, né? Porque a chance de fechar o negócio com aquele cliente é muito menor do que o cara que você já entende como um prospecto ideal para o seu produto. Então, saber fazer isso e ter uma estrutura que eu disse de inteligência de mercado ajuda você a ser mais efetivo. Mas você não precisa ficar na mão também de um departamento de inteligência ou de marketing para isso. Então, eu trabalho numa multinacional que tem essa estrutura. Então, eu sou um privilegiado. A gente sabe que tem muitas empresas que às vezes não têm essa estrutura, mas o vendedor não precisa ficar ali chorando por causa disso. Ele vai na região dele, ele vai visitar 10, 20 clientes e perguntar. E ele vai entender. Ele vai começar a ter uma visão geral de como é esse mercado. Então, ou vai no fabricante de chapa e pergunta, quem que te compra o de tanto? Exatamente. A gente tem casos na nossa empresa, por exemplo, que é muito interessante. A gente lançou um produto, uma solução lá, que a gente pensou no mercado de estaleiro. Então, a gente lançou um produto para quem fabrica navio. Só que um dos nossos parceiros comerciais foi numa indústria que não tem nada a ver com fabricação de estaleiro e vendeu 10 máquinas para aquele cara por conta daquele produto que a gente lançou. Porra! Ele entendeu a Só que aplicação. ele viu aquele produto, ele falou, esse produto cabe naquele outro cliente lá também. Foi lá, fez o processo de venda técnica, fez demonstração, entendeu a necessidade do cliente, demonstrou, fez cálculo de retorno, apresentou todos os benefícios e tudo mais, e vendeu 10 máquinas para um cliente que estava totalmente fora do sweet spot da Hypertherm. Do mapeado por vocês. E o cara, sim, funcionou, ficou feliz. Funcionou, vendeu, virou até um vídeo de caso de sucesso depois para nós, aí isso já faz uns 6, 7 anos, mas é um negócio que foi um trabalho do vendedor, aquele que você olha e você fala, ó, o vendedor técnico arrebentou, porque ele viu um produto que a gente estava falando, isso aqui é para indústria naval, o cara que fabrica navio, O cara falou, não, eu vou levar isso aqui no cara de petroquímico, no cara que fabrica plástico. Levou, foi um caso de sucesso absurdo. E um caso ganha-ganha, porque nós vendemos 10 máquinas, o cliente teve uma economia de mais de 300 mil reais por unidade que ele fazia a manutenção dele lá, deu uma economia de quase R$1,5 milhão. Ano, nessa brincadeira, porque é uma máquina que ele comprou e ele não precisava parar a produção dele por 30 dias para fazer a manutenção no reator. Então, imagina, negócio absurdo, assim, foi totalmente ganha-ganha, todo mundo ficou feliz, sabe? E tava no ponto cego. Hypertherm não tocou nesse mercado, nós nem conhecíamos essa aplicação. Então, foi um trabalho do vendedor. Então, por isso que eu quero dizer, o vendedor consegue fazer o sucesso e fazer o marketing passou, vai ficar a oportunidade de lá. O que eu costumo dizer é, o marketing nos dá uma base, dá o baseline. Pô, eu sei, eu vou partir daqui. Agora, o vendedor pode fazer muito mais do que isso. Então, se o vendedor, eu costumo dizer, o vendedor que não tem fome, ele não serve para ser vendedor. Exatamente. Então, o vendedor que tem fome, que tem ambição, que quer mais, esse vai achar oportunidades até que o marketing nem sabia que existia. Então, isso é soft skill, né? O cara tem que ter isso nato. Você não vai ensinar isso a alguém, né? Você não é muito difícil. Você ensina para ele como uma máquina de plasma funciona. Isso ele vai aprender. Agora, ele querer mais é da pessoa. Então, isso, o vendedor tem que ter essa consciência. Ele também não pode ficar na muleta de falar assim, mas o marketing não me passou os leads, o marketing não me passou... Esse marketing,
E a gente sabe que vendedor adora fazer isso também, né? Eu sou vendedor, então eu posso falar isso com propriedade. Eu tenho lugar de fala. Isso, Mas, então a gente tem que saber que a gente sozinho a gente entrega mais. Mas, Tiagão, na sua carreira, a gente tá falando de desafio aqui e tudo mais, na sua carreira, teve alguma coisa que assim, quando você entendeu, quando você mudou, virou a chave, né? Dentro desses desafios, dentro disso que a gente tá conversando aqui nos últimos minutos? Teve. Principalmente foi o soft skill de aprender a escutar melhor. Isso, com certeza, eu aprendi muito, que minha carreira virou muito melhor. Pelo meu background técnico, eu falo muito tecnês. Então, às vezes, você começa a falar palavras que a pessoa não entende. Eu trabalho numa multinacional, antes de vir na Hyperterm, eu também já trabalhava numa multinacional. Então eu tô, 16 anos em multinacionais, muito termo em inglês, não sei o que lá. E às vezes você tá com um cliente e começa a usar a palavra em inglês, palavra de engenharia, e você vê que aquilo você vai perder, não tá colando. E eu aprendi muito nos últimos tempos a escutar muito melhor e entender a necessidade do cliente. Isso faz total diferença. Porque ao invés de eu sair falando de toda a característica do meu produto, eu vou falar da característica do meu produto que traz o benefício que ele espera. E paro de falar a característica e falo o benefício. Porque se eu ficar falando que a minha máquina corta com oxigênio chapas até 2 polegadas. A minha máquina te traz uma economia de 30% no processo que você fabrica aquela escavadeira. Porra, é isso que o cliente quer escutar. Isso cola muito mais. É lógico, né? Aí você vai falar com o engenheiro quer saber como que você falou que tá. Ah, faz isso, porque ela usou um gás tal. Aí você traz a conversa para ele. Mas é aprender a parar de falar só sobre característica e falar sobre benefício. Isso é uma jornada para o engenheiro. Não é um negócio muito fácil, não, porque a gente é apaixonado por termo técnico, né? Você fala daquilo, você quer esmiuçar. Então, aprender escutar para falar benefício ao invés de característica é uma sacada muito importante para o vendedor técnico. E isso fez sentido para você? Total. E o meu desafio é passar isso para os meus parceiros de vendas. Então, eu tenho uma equipe indireta de vendedores aí que trabalham nos nossos parceiros, que a gente tem que capacitar eles a vender nosso produto. Entender que eles não têm que ficar falando de que o plasma liga na tensão de 380 e usa o gás A, B, C. Ele tem que falar o que o cliente precisa. Então, isso é um desafio, é como também levar isso para o cliente final, que muitas vezes eu piso no cliente final junto com o vendedor do parceiro, mas o vendedor do parceiro está muito mais no cliente final sozinho do que eu. Então, como fazer ele levar essa mensagem por conta própria? Porque ele é meu embaixador, né? Ele acaba sendo o cara que leva a Hyperterm até o usuário final. Então, fazer essa capacitação, entender como o vendedor se movimenta nessa área é muito importante. Mas é desafiador. É desafiador. Porque é isso, se você encontra muitas pessoas que não querem fazer esse movimento. Quando eu tô junto no usuário final, é um pouco mais fácil, porque eu drive a conversa, né? Eu direciono a conversa para onde eu acho que deve ir. Mas eu tô em 1 a cada 100 visitas. Então, como fazer isso acontecer nas outras 99? E esse é o X da questão. Hoje esse é o desafio que você enfrenta no teu dia a dia profissional. O meu desafio, quando fala na minha cadeira atual, é isso. Porque o meu time de vendas é terceirizado, vamos dizer assim, é o canal de vendas que vende. Então, eles que têm que ter todo o conhecimento, teoricamente, que eu tenho, para levar esse processo de venda e essa forma de vender até a ponta. Então, isso é bem complexo também. Então, é fácil quando eu falo de característica técnica, porque a maioria deles são vendedores técnicos. Então, você fala de gás, de energia, de não sei o que lá, o cara entende, o cara me ensina. Agora, quando você vai falar também de venda junto com essa característica técnica, aí que começa a ter esse desafio. Que é um pouco o que o Daniel falou há pouco tempo atrás. Juntar as 2 características na mesma pessoa não é um negócio tão fácil. E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais no episódio completo? E ó, para você ouvir ou assistir, tem um link na descrição deste conteúdo para que vai te levar. Se você quiser assistir aqui no YouTube, você vai ver o episódio completo. Se você quiser ouvir, tem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, no player que você preferir. E se você se interessou em conhecer o programa de aceleração de super vendedores, saiba que tem também um link aqui para você poder conhecer o nosso treinamento, um treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar você durante 6 meses com 14 encontros online e ao vivo. Vamos te ajudar a desenhar processo de vendas, vamos te entregar técnica de vendas e vamos ajustar o mindset, o comportamento para acelerar os teus resultados.